Gostaria de dizer que para os interessados em ter essa apresentação em PDF, é só me mandar uma mensagem no meu Instagram por DM, Cami Fashion Tips, que eu vou mandar um link para vocês baixarem, tá bom? O Fashion Snoops, como eu falei para vocês, nós somos uma agência, um serviço de tendência global, estamos há mais de 20 anos no mercado e atendemos toda a indústria da moda, desde tecelagens até marcas, lojas de departamento, acessórios, beleza, né, e agências de publicidade. Nós vamos começar falando dos temas, então, o primeiro tema eu chamei de bucólico. Ele é, principalmente, as marcas apresentaram, né, as suas coleções no meio de campos, de trigos, campos de flores, né, trazendo esse ambiente fora, externo, que nos fez tanta falta durante a pandemia, né? Muitas cidades da Europa voltaram ao lockdown, então isso faz com que a gente tenha vontade cada vez mais de vestir uma roupa simples, confortável, com essa cara de camponesa e principalmente, né, tá em contato com a natureza. Então a gente continua vendo vestidos floridos, com flores delicadas, suaves. O xadrez vestir, ele aparece em cores diferentes, né? Um verde, um azul, até um rosa, enfim, dá para a gente usar a nossa criatividade em relação à cor. E tecidos como algodão, Ana Ruga, sabe? Tecidos mais com cara de simples, mas isso não significa que a gente não possa ter um estilo, um corte sofisticado. Os babados, as mangas bufantes, eles também continuam na moda, até para trazer uma delicadeza e feminilidade, né, que a gente sente falta no nosso dia a dia. Entre os acessórios, a gente vê, principalmente no desfile do Valentino, foi um desfile muito bonito, onde ele fez os recortes em couro dessas pétalas de flores, tá? Então a gente vê mesmo essa coisa do floral, dos pássaros, da natureza, está muito envolvida na criação dos estilistas. Um outro caminho importante, a gente chamou de cotidiano. O que é o cotidiano? É a roupa simples nossa do dia a dia. Então, a gente percebeu que a gente vive bem com pouco, né? Então, foi interessante essa pandemia, porque a gente fez a gente voltar na nossa vida simples, com os nossos moletons, e, na verdade, a moda está dizendo, bom, agora a gente tem que sair de casa, então vamos colocar, sim, a nossa alfaiataria, vamos colocar o nosso jeans, mas a gente não precisa abrir mão do simples, que é chique, que é clássico, que é atemporal. Então, essa roupa do cotidiano, que a gente chama, é uma roupa que praticamente não sai de moda. Então, a gente sempre tem um blazer, uma saia reta, uma camiseta, uma camisa. Claro que a gente muda um pouco a silhueta, então a gente a calça, né, ganha pregas e fica mais solta. O blazer também, a gente fala que é um blazer boyfriend, que é mais amplo, a camisa também ela vem mais comprida para ser usada para fora da calça, mas a ideia é que a gente fique arrumada, mas sem essa cara de ostentação, com uma cara, uma sofisticação simples. E mesma coisa, né? Os acessórios a gente vai buscar lá atrás, ideias de sapatos já tradicionalmente conhecidos, bolsas também nos seus shapes retos, quadrados, retangulares. Na verdade, o que a gente quer é um minimalismo, né? Principalmente as cores. A gente vê aqui nesse tema as cores muito neutras, ganhando uma representatividade muito grande. No rebirth, é o que a gente está falando, né? O renascer. Então, no renascer, a gente toma muito cuidado e se preocupa muito com a sustentabilidade. Então, por isso aqui a gente tem, de novo, um grande apego aos tecidos naturais, principalmente o linho. E é engraçado porque é interessante a textura do tecido. Então, a gente não está muito preocupado se a roupa está amassada ou não, porque é natural do tecido amassar. Tá? Então, não só as cores bem terrosas, né, são muito importantes. Então, a gente tem tijolo, tem o areia, tem todos os cacos que são importantes, mas a gente tem essa ideia de reutilizar também tecidos que são clássicos e que trazem para a gente uma ideia de estar em contato com a natureza novamente. E é interessante nos acessórios, porque a gente busca também o que é da natureza.
então pedras naturais, cores naturais, então você vê que tem o ouro, o dourado, o prata, ele vem com uma mancha como se tivesse sido, tivesse uma história, tivesse uma tradição, né, aquele metal. Então, isso é muito interessante também. As contas, né, as sementes, os búzios, tudo isso serve como referência, como inspiração. Uma coisa que eu gosto muito também são os crochês. A gente vai ver bastante essa ideia de trabalho manual, não só na joalheria, mas também em todos os outros. Tem um tênis de crochê, se eu não me engano, na Valentino, que é muito interessante também, que é trazer de volta essa ideia do artesanal. E a gente tem esse tema individualista, isso foi muito interessante, isso surgiu durante a pandemia também, onde a gente brincou com as crianças do tie-dye, né? Quem não percebeu esse movimento, da gente querer fazer as coisas, né, do nosso modo, da nossa forma. E também tem os protestos muito importantes que aconteceram, do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e todos os protestos que acontecem aí, que a gente faz aí pela internet, né? Falando de casos que viralizam, e esse tema, ele mostra muito essa nossa vontade de ser individual, mas por quê? Porque a gente quer ser ouvida, não tem a ver com egoísmo, muito pelo contrário, tem a ver com expressão. E a moda, gente, eu sempre falo isso, a moda é cada vez mais uma forma de expressão. Então, aqui são os estilistas falando, busquem o seu caminho, busquem o seu estilo, né? Se expressem através da moda. E a gente viu muitos designers trazendo essa ideia, e a gente vê também essa ideia também da estamparia na tinta, onde a gente pinta a mão, né, para ser um vestido diferente do outro. Isso é bem interessante. E a última imagem, a gente tem o patchwork. Patchwork é uma coisa importante que já a gente vai começar já a ver agora, nessa estação atual, e a gente está vendo a continuidade do patchwork até lá na frente. Por quê? Gente, a ideia é reutilização, é de novo a sustentabilidade, é o upcycling, é dar vida nova a algo que estava estragado, a sobras de tecido que estavam parados. Então, a gente rever se aquilo realmente é lixo, né? Então, não é lixo, como que eu posso reaproveitar? Então, essa ideia estava muito forte nas passarelas, e é a moda se preocupando, né? E aí a gente vê isso nas bolsas, nas máscaras, né, nos sapatos. Então, assim, primeiro que com uma identidade muito forte. Então, a Valentino pegou os spikes, que é característico da marca, e colocou de tamanhos oversize, enormes, gigantes. Mas eu acho interessante você poder fazer máscaras com seus retalhos, pegar uma bolsa de couro ali já meio velhinha e pintar em cima, dando uma nova vida para aquela bolsa. Então, essa é a ideia que surgiu das passarelas com esse tema de individualismo, né? Individualização, eu acho que é melhor do que individualismo. O sensual. Sensual é ótimo, é o boudoir, é aquela ideia do pijama, do conforto. Você vê, né? Em todos os temas, a gente não abre mão do conforto. Conforto é uma coisa que entrou nas nossas vidas como algo imposto e agora ficou porque a gente gostou dele. Então, a gente continua com os looks pijamas, os vestidos camisola, é aquela roupa que viaja por vários ambientes. Então, onde eu fico confortável em casa, eu boto um salto e um casaco por cima, eu vou na padaria, eu tiro, eu vou numa festa, mudo os acessórios e servem para várias ocasiões. Então, isso é muito interessante nesse tema sensual, porque os tecidos, como a seda, como o cetim, ele já traz naturalmente uma sensualidade, porque eles desenham o corpo da mulher, né? Mas ao mesmo tempo deixa a gente com esse ar simples, chique, de ficar em casa. Destination unknown, o que a gente chamou disso? Eu chamo isso de escapismo. A gente não está podendo viajar, algumas cidades realmente ainda com a história do Covid em alta, o medo também de viajar é muito grande, de entrar num avião. Então, as estampas e o colorido nos transporta para um outro ambiente. Então, a Versace fez isso de uma forma linda, brilhante, onde parece que a gente está ali no mundo do mar, né? Num outro ambiente. As estampas digitais também ajudam muito para isso também, para a gente se remeter a uma outra, como se a roupa fosse uma janela para o mundo, a gente se automaticamente se transporta para outro lugar. E claro, né? Os florais tropicais, isso já dá para a gente aquele ar refrescante de verão que é importante.
Então, abusa-se nos acessórios mesmo, a estamparia dentro dos acessórios, dentro das bolsas, a gente pode colocar forros pink, laranja, né? E realmente pensar nesses desenhos, né? E veja que engraçado, é como se a gente tivesse olhando um desenho animado nessa estampa do meio da Versace, tá? Não precisa ser exatamente igual à natureza, é a natureza melhorada. Os anos 80, gente, continuam na moda, não vão para lugar nenhum, a gente continua vendo os blazers com os ombros marcados, com as ombreiras, as mangas também mais volumosas, e nesse tema aparecem duas cores muito fortes, que são os neons, né, principalmente no desfile da Balmain, a Balmain, ela realmente confirma a força do neon, alguns metalizados também, para quem tem alguma festinha, né, quer sair de casa de uma forma mais arrumadinha, mas ao mesmo tempo a gente tem também o jeans e a mini saia que volta com muita força. Os acessórios também ganham toda essa energia, como também tem os acessórios, os sapatos de dedo, as sandálias fininhas com tiras fininhas, né? Então, toda essa ideia também mais... Eu acho que os anos 80 ele traz essa coisa da alegria, da vibração, que falta para a gente, né? Então, por mais que a gente não esteja tanto saindo, indo em festa, mas a cor traz para a gente uma energia que é necessária para o verão. Vamos agora dar uma pontuada em cor. A gente tem uma ferramenta no Fashion Snoops de inteligência artificial, onde é uma ferramenta que rapidamente a gente pode puxar quais são as cores mais importantes da estação. Então, os tons pastel. Continua muito forte, principalmente o amarelinho manteiga, o lavanda não vai embora, caiu realmente no gosto popular. A gente tem um menta, um verdinho bem claro também surgindo aí, não é uma grande aposta, né? Mas é um tom novo bom a gente ficar alerta. E esse azulzinho que eu chamo de azul céu, da Chloé, ele é bem importante também. Então, o lavanda que se mantém, o amarelo manteiga e o azulzinho que não pode faltar. O rosa, ele vai desde o rosa balé, que eu chamo um rosa bem clarinho, até um rosa pink, anos 80, né? E tem também o rosa chiclete, um rosa bem Barbie, bem adocicado, que apareceu no desfile da Chanel. E o laranja, ele tenta mais uma vez aí emplacar. Eu não vejo ele com muita força, mas ele vem pontualmente em coleções importantes, então é importante ficar alerta. O laranja que eu mais acredito é esse segundo da Altuzarra, porque é um laranja que traz a gente para o orgânico, para o natural, para um tom de cenoura, um tom existente, tá? Valentina, ele jogou um laranja lá para cima, um laranja mais sintético, mas foi muito pontual esse laranja. Eu acho que o mais comercial, na minha visão, é esse da Altuzar. E os neons, né? O pincão e o amarelo neon. São os dois tons também que vão estar na moda praia, vão estar numa moda jovem. Eu vi também já em camisa de linho esse amarelo neon. Gente, a criatividade de vocês é quem manda, tá? Então, você vê vestidos de festa neon. Não é, hoje em dia a gente não bota só no mercado, né? A gente tem a cor, a gente pode brincar com ela da forma como a gente quiser. Como eu falei para vocês, os temas do cotidiano, os temas minimalistas, todos esses temas, eles estão trabalhando muito nos neutros. E aí a gente fala de neutro, tom de baunilha, como no desfile da Zimmermann, a gente fala dos caques, a gente fala do trigo, que é um tom que apareceu muito forte no desfile da Jacquemus, a gente tem preto no verão, temos marinho no verão, tá? Então, realmente, é uma estação onde os neutros ganham muita importância, principalmente em peças com corte de alfaiataria. As mangas, como eu falei, bufantes, femininas, delicadas, e falam muito bem com aquele tema bucólico, né? Para trazer um pouco de leveza no nosso dia a dia. A gente, tops. Ai, gente, tem muito top no tops e também sutiãs. Quem trabalha com o mercado de lingerie pode fazer aí, trabalhar e desenvolver sutiãs à mostra. Eu gosto muito também da última imagem da Etro, que trabalhou com lenço, né, amarrado, que também é muito legal. Agora, o que mais a gente vê é blazer aberto com top, ou com sutiã, ou até com aparência de biquíni, tá? Então,
todas as marcas, eu acho, de cabo a rabo, vão vender seus tops aí para aparecer, para serem vistos. Conjuntinhos, vem de todo esse comportamento de querer algo fácil de usar, algo prático, né? E algo confortável. Então, o conjuntinho é isso, a parte de cima combinando com a parte de baixo, não tem nada mais fácil de a gente acordar de manhã e pôr aquela roupa ali, né, com a mesma estampa da cabeça aos pés, funciona que é uma maravilha e tem bastante aí surgindo. Vestidos, tricô e também de malha, eu vejo nos dois, tá, gente? Aqui a gente separou uns com focos no tricô, mas eu também vejo esses vestidos mais com midis ou compridos, bem, alguns mais ajustados, alguns mais estruturados, mas também vem dessa ideia de uma roupa clássica, atemporal e confortável. Então, esse vestido é uma peça única que você joga no corpo para estar pronta para ir. Então, eu acho também que a gente vai ver um desse em cada marca. Maxi dress de chiffon. Vem da história do boêmio, dos anos 70, de busca da liberdade. Então, tanto saias quanto os vestidos de chiffon não precisa ser necessariamente transparente, apesar da gente ter visto muita transparência nos desfiles, mas o importante aqui, eu acredito, que é a fluidez. É essa ideia da gente usar algo longo, fluido, e se sentir bem, bem arrumada em todas as situações. Depois, shorts e bermudas. Muito mais shorts e bermudas do que saia nessa estação, viu, gente? Então, muita bermuda de alfaiataria, como a gente está vendo aqui. E a gente tem também bermuda ciclista, bem justinha, que apareceu no desfile da Balmain. E essa bermuda ciclista, ela não precisa ser necessariamente de lycra sempre. Ela pode ser de sarja. Eu já vi de sarja e de jeans em alguns desfiles aí aparecendo. E os micro shorts, como vocês estão vendo aqui na Isabel Marant, mas outras marcas fizeram esses shorts bem microzinho, bem com cara de praia e verão. Depois a gente tem a alfaiataria toda relaxada, então, como eu já falei para vocês, blazers compridos e boyfriends, e a calça também, e aí pode ser usado com bermuda, pode ser usado com calça de moletom. Essa segunda imagem da Longchamp, eu adoro, que é um blazer com uma calça de moletom. Um dos meus looks preferidos aí, e que se eu pudesse escolher, todo dia eu me vestiria assim. E aí, o que a gente chamou de estamparia de clash, né? Essa mistura de estampa, mas na verdade também é a história do patchwork, é da reutilização. Então, a gente viu aí, claro, designers mais de vanguarda, né? Mais modernos, fazendo essa mistura interessante e que traz essa ideia muito rica de individualização, ou seja, tem uma peça única que ninguém mais tem, é artesanal, eu fiz à mão e eu reutilizei. Então, 3 pontos muito importantes aí na moda. Depois a gente tem mensagens, então aquilo que eu falei para vocês, dessa forma da gente se explorar, da gente falar no Instagram o que a gente pensa, dar a nossa opinião. E aí, nos Estados Unidos, a gente sabe que é o momento ali da votação, né, entre Biden e Trump, é um alvoroço, e todo mundo pediu para as pessoas votarem. Então, é claro que desde a Louis Vuitton, que foi desfilada em Paris, até realmente o Cristiano Siriano, que desfilou em Nova York, de cabo a rabo aí, todo mundo com a expressão Volt, mas enfim, você pode escrever como você quiser, o que você quiser numa camiseta, porque quem está alinhado com você vai querer usar aquilo para se expressar. Flor, muita flor, desde as mais pequenininhas, como eu falei, para o bucólico, ou as mais enormes e vibrantes. Eu gosto muito das flores coloridas, essa segunda do Andrew Diane, porque onde a gente mantém um fundo neutro e deixa as flores falarem. Isso é muito bacana. Depois a gente tem, dentro da transparência, isso eu gosto muito também, que parece aquilo que eu falei para vocês, que é uma janela para o mundo exterior. Né? Então, é como se fosse também uma projeção de um filme, e onde a roupa conta uma história. Muito interessante aqui, como a gente vê como essa organza foi trabalhada, principalmente no desfile da Fendi. A gente tem aqui também redes, que a gente chama, né, meshes, né? Muito interessante o trabalho também de macramê, tá, gente? Então, pensem no macramê, nos tricôs também com pontos mais abertos, né? Então, não precisa ser necessariamente uma redinha,
mas a gente vê isso muito importante para moda jovem, usado por cima, ou você fazer um casaco todo recortado. Tá? Então, é um slide aí que traz muita inspiração. Depois a gente fala de brilho. O mais forte, gente, o tecido brilhante, o mais forte é o cetim, tá? A gente viu, se a gente for escolher, Camila, qual é o brilho mais forte? 90% é o cetim. Mas a gente tem alguns laminados também, como a gente vê também na Isabel Marant, um jeans aí, uma calça laminada com pink, mas dentro dos acetinados é onde a gente vê a maior força. Depois a gente tem craft construction. O que é isso? É o artesanal, é o feito à mão, é o patchwork, é a ideia de tapeçaria, é a ideia de realmente a colcha da vovó, é juntar peças com história para criar uma só. Depois a gente tem o linho, como eu falei para vocês, é um tecido muito importante, o linho, porque desde já, né, já faz o quê? 2, 3 anos que o linho é importante, né? Ele traz a ideia da natureza, de tecido natural, né, e também de sustentabilidade. Depois os recortes, muitos recortes, tanto em camisetas como em vestidos, né? Dá para dar um ar aí mais moderninho para aquela peça clássica com corte aí que a gente sempre faz igual, de repente a gente pode inventar um recorte. E aí, utilitário, muitas peças utilitárias, jaquetas, calças, camisas, com muitos e muitos bolsos. Depois a gente tem tudo amarrado, tá? Amarração e alcinhas. Então, alcinhas cruzando o corpo, cruzando as costas, alcinhas falando com os tops, tá? Deixando a moda cada vez mais leve. Depois a gente tem os franzidos para finalizar. Então, os franzidos, ele realmente traz uma textura bem interessante, e o franzido, ele é clássico também dos anos 80, então a gente tem aí um retrozinho de uma década, e a gente tem também algo que traga informação dentro, em cima do nosso corpo aí, com essa texturinha interessante. Depois a gente tem no jeans, a Slosh Jeans, não vai embora, não vai para lugar nenhum, ela só ganha elástico. A gente vê muito jeans com elástico. Depois a gente tem um jeans flare, com uma pegadinha mais arrumadinha dos anos 70, e depois a gente tem os conjuntinhos de jeans, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, o look totalmente de jeans, onde a gente chama que com essa lavagem que a gente fala que é a lavagem ácida no desfile da Isabel Marant e da Ulla Johnson. Gente, então eu fico por aqui. Vocês podem baixar o aplicativo do Fashion Snoops no seu celular, onde você também vai ter ali a informação de todos os desfiles. Sigam a gente nas redes sociais, Fashion Snoops, Cami Fashion Tips, e mande para Cami Fashion Tips aí o pedido para quem quiser o PDF, tá bom? Muito obrigada, um beijo enorme e fiquem aí, se divirtam com a Fashion Week Internacional Digital. Tchau!